vamos continuar falando sobre imagens na oficina criativa em PPT. Bom, eu já falei de alguns sites onde a gente consegue tirar imagens em PNG com fundo transparente. Mas acontece que algumas vezes a gente pega alguma imagem onde a gente não consegue ter ela com fundo transparente. Então, o que fazer? Quero deixar claro que o PowerPoint, ele não é uma ferramenta de edição de imagem, mas a gente consegue fazer algumas edições utilizando esse programa, tá? E é isso que a gente vai explorar agora. Vamos lá, aqui eu tenho 3 imagens diferentes, ó, essas 3 aqui, e nós vamos retirar o fundo dela. Essa primeira aqui, ela tá com o fundo totalmente sólido, na cor amarela. Quando for assim, a forma mais fácil que tem da gente retirar o fundo é clicar nessa imagem 2 vezes, para poder habilitar esse formato de imagem. E aqui, ó, em cor, nós temos definir cor transparente. Eu vou clicar aqui e vou clicar onde eu quero que fique transparente, no caso, a cor amarela. Quando eu faço isso, ó, ela ficou completamente com o fundo PNG, certo? Isso daqui a gente só vai conseguir fazer se o fundo dele for sólido, tá? For uma cor só. E também, por exemplo, se aqui o fundo fosse amarelo e a roupa dela também fosse amarela na mesma tonalidade, não iria dar certo, aqui também ficaria transparente, então tem que ter cuidado com isso. O fundo que a gente está retirando não pode ter nada a ver com o que tem na foto em si, tá bom? Agora, nessa daqui, observa que essa daqui, ela aparentemente tem uma cor sólida, mas eu vejo sombra, vejo gradiente nela, né? Se eu faço a mesma coisa, ó, vou clicar aqui, venho em cor, definir cor transparente e vou clicar. Quando eu faço isso, ó, o que acontece? Ela não tá numa cor só, então, ou seja, não vai dar certo nesse tipo de imagem aqui. Então, eu vou redefinir imagem. Uma forma que tem da gente retirar o fundo no PowerPoint é vir aqui, ó, em remover plano de fundo. Eu clico. Quando eu clico, ele fica algumas áreas na cor rosa. O que acontece? Eu tenho 2 canetas aqui, a verde e a vermelha. Se eu clico no verde e faço aqui, ó, faço simplesmente um risco na cor que eu quero, o que vai acontecer? Onde eu faço esse risco aqui na cor verde, ele vai ficar visível, ó, vai ficar visível. E se eu precisar de retirar, por exemplo, bem aqui, ó, nesse cantinho do braço dela, tem uma parte branca, eu quero retirar. Então, eu venho na caneta vermelha e faço um risco aqui onde está branco. Então, aí toda a parte branca vai ser removida, tá? Então, isso daqui, ele vai por conta da cor. Então, é só fazer um risco perto da cor que você quer remover. Fica perfeito? Nem sempre, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela tem um cabelo bastante fininho, então tem alguns fios que estão saindo, né? Sobressaindo aqui. Então, ou seja, nesse caso aqui, dessa imagem, não ficaria tão 100% perfeito, não. Aí depois é só clicar nesse Vzinho aqui, ó, e ele deixa a imagem transparente. Essas são as 2 formas de remover plano de fundo dentro do PowerPoint. Em verificar a cor que você quer que fique transparente e também de remover dessa forma aqui, em remover plano de fundo. Quando a gente tem, por exemplo, uma imagem como essa, onde tem muita cor ao fundo, às vezes não vai dar certo a gente vir aqui em remover plano de fundo. A gente pode até tentar, vamos ver. Aí a gente, né, pega a parte verde e faz risco onde você quer que ela fique. Ó, essa parte que eu quero retirar, então vou pegar a caneta vermelha e vou fazer isso aqui. Aqui também tem que remover. E aqui também. Ó, até que deu certo. Bom, não 100%, aqui tá estranho. E aí, ó, são pequenos detalhezinhos, a parte do óculos dele que não pegou. Então, ficou assim. Tá um pouco aqui meio ruim, mas é isso. Algumas imagens vão ficar muito ruins nesse remover.
Quando a gente tem uma figura como essa, deixa eu redefinir aqui, o aconselhável é a gente utilizar alguns sites que eles são mais assertivos, mas nem sempre também a imagem vai ficar 100% boa. Vamos ver quais são esses sites. Dois sites que eu utilizo, o remove.bg e o Adobe Express. Eu vou tentar no Adobe Express. Então aqui no Adobe eu venho aqui, ó, remover fundo, e aí eu vou trazer a imagem para cá. Ele vai processar, e aí, ó, processou, eu venho em baixar. Escolher um lugar para salvar. Salvou, então agora eu vou lá no PowerPoint. Venho aqui, ó, inserir imagens e trago para cá, ó. A imagem veio para cá e ela veio bem perfeita. Então, sempre quando fizer isso, dá uma olhada para ver se ela tá ok ou não, tá? Por qual motivo a gente vai retirar essa imagem de fundo? Porque você pode colocar um outro plano de fundo, ou você pode, por exemplo, nesse caso aqui, essa imagem desse que nós pegamos por último, ela já está desfocada ao fundo. Mas, por exemplo, aquelas fotos onde todas estão no mesmo plano, onde você consegue visualizar tudo ao fundo e você quer dar ênfase na pessoa que está na frente, então a gente pode separar isso daqui. Um exemplo, vou modificar aqui, vou colocar no mesmo tamanho. Peraí. Aqui não é o caso, porque ela já está desfocada, mas vamos aqui, ó, eu vou clicar nessa foto aqui e vou, sei lá, colocar na cor amarela. E aí eu quero fazer diferente, ó. Entende? Então, ou seja, eu coloco um plano de fundo de uma cor e trago essa mesma pessoa para o plano dela mais colorido. Ou poderia dar o desfoque na imagem ao fundo. Nesse caso, já está desfocado, né? Porque ela já está aqui desfocada. Mas poderia colocar uma outra cor, ó, deixar mais transparente. E aí, traz ele para cá. Sobrepõe. Essa imagem da criança, por exemplo, ela estava com o fundo todo amarelo. E se eu quiser colocar um outro plano de fundo? Vamos procurar aqui. Vou procurar aqui, plano de fundo colorido. Ó, vou utilizar, deixa eu ver, não pode ser tão colorido assim, né, que ela já tá... Ó, vou pegar esse daqui, deixa eu ver se ele tá gratuito. Tá gratuito. Não vou nem fazer o download dele, não. Vou ter que fazer o download. Não tá aceitando copiar, então vamos fazer o download. Ó, trouxe o plano de fundo pra cá. Lembrando de como que a gente aumenta, né? Vou enviar aqui pra trás e posso colocá-lo aqui, ó. E aqui, uma outra dica na questão das imagens. Vamos lá. Vamos supor que eu queira colocar essa criança, nessa foto dessa criança aqui nesse meio. Não tá legal. Por qual motivo que não está legal? Tá vendo que aqui ela tá quadrada? Então é como se a gente tivesse cortado a parte de baixo dela, né? E não tá legal, não tá bacana. Se for para poder utilizar uma imagem onde você tá cortando partes, então você pega essa imagem e coloca aqui embaixo. Deixa eu aumentar mais. Olha o quanto que fica diferente. Então é o seguinte, aquelas imagens, por exemplo, que tá com a parte do braço, sem o braço, não coloca ela no centro do seu slide, coloca ela no canto. Então, aquilo que for originalmente cortado da imagem, não coloque no seu PowerPoint como corte, a não ser que, eu quero colocar essa foto aqui no meio, mas ela está o quê? Aqui nessa parte de baixo. Então, por que não colocar no formato redondo? Então, aqui, ó, eu posso vir cortar. Lembrando, se é redondo, tem que estar a taxa de proporção por 1. Primeiro eu coloco quadrado. Coloquei quadrado, ó, ele tá aqui no lugar certinho. Venho cortar novamente, cortar para demarcar forma e círculo. Aqui ela já está em um círculo. Mas está muito sem graça. Então, por que a gente não coloca um outro círculo? Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, essa cor aqui desse amarelo. E aí eu trago essa foto da criança aqui pra cima. E aí ela vai ficar, ó, dentro do círculo certinho. Olha aí a diferença. E aqui a gente pode tirar o contorno ou, né, colocar uma outra cor de contorno aqui. Tiro o contorno e eu posso agrupar isso daqui. Posso até colocar aqui em cima. Olha lá. Ficou bem diferente, né? Então, ou seja, com a imagem grande, com uma cor de fundo, eu fiz uma outra cor de fundo.
Aí se bem que eu coloquei amarelo e a outra tava amarelo, né? Parabéns. Então vou trocar de cor aqui. Vou usar esse azul. Senão não tem sentido ter tirado o fundo da própria imagem, né? Pronto, problema resolvido, tá bom? Então, isso daí, a gente vai fazer a troca de fundo. Nesses casos aqui, como a gente já falou, né? Poderia fazer um desfoque, alguma coisa diferente no plano de fundo. Ou também eu posso tirar ele daqui e colocar em outro background também, sem problema nenhum. Vamos supor que eu queira aqui trabalhar com formas, então eu vou deletar isso daqui e vou colocar um plano de fundo. Posso colocar um plano de fundo, eu posso colocar aqui um retângulo, escolho a cor que eu quero. Não sei se isso aqui combina, deixa eu ver. Não, combina não. Deixa eu utilizar aqui o azul da camisa dele. E aí, mais uma vez, ele não tá de corpo inteiro. Essa parte de baixo eu não vou deixar boiando no meu slide, a não ser que eu faça algum recorte com ela, mas do jeito que tá aqui, não faz isso não, tá? Então, coloco aqui no cantinho e aumento ou faço alguma outra sobreposição. E aí eu coloco a minha informação aqui do lado, beleza? E com essa imagem dessa criança aqui, a gente pode, por exemplo, fazer um texto vazado. O que é o texto vazado? É um texto que fica ao fundo e onde a imagem ela se encontra, o texto ele fica diferente. Dá um layout, um design bem legal para nossa apresentação. Aqui eu vou utilizar a caixa de texto para escrever, por exemplo, criança. Então, criança. E vou aumentar bastante essa fonte. Vou deixar aqui pro número 200. E vou aumentar, né, para que ela caiba aqui tudo. E vamos escolher a fonte. A fonte eu vou escolher essa daqui, essa Arial Rounded, sei lá. Como é que fala? Diminuiu aqui um pouquinho, porque ficou muito grande essa fonte. Beleza. Como é que a gente faz um texto vazado? Aqui eu tenho a minha foto. E tem que ser em PNG, tá? Não tem como, tem que ser em PNG. E aqui eu coloco o texto. Esse texto eu vou duplicar, Ctrl D. Vou mandar esse texto aqui para trás dessa nossa imagem. Aqui você escolhe a cor que você quer do texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a cor da blusa dela, mas não vai ficar muito apagado. Então eu vou colocar uma tonalidade um pouco mais escura. Então eu venho aqui na cor, mais cores e vou escolher aqui, ó, vou descer um pouquinho para deixar mais escuro essa cor, isso, para dar um pouquinho mais de contraste. E agora eu venho com essa outra caixinha de texto aqui, ó, e vou colocar em cima daquela que a gente já havia colocado anteriormente, né? Então, ou seja, tem o meu texto ao fundo, a imagem no meio e o segundo texto à frente. Esse segundo texto eu venho em forma de formato e vou tirar o preenchimento dele. Sem preenchimento. Só que eu vou colocar um contorno. E aí você escolhe qual que é a cor do contorno que você quer colocar. Se é branco, se é preto, se é azul. E também a espessura do contorno. Não vou deixar muito grossa não, vou colocar 3 pontos, tá? Então o que acontece, ó? Onde fica a imagem da criança, né? Ele vai ficar vazado, olha que legal. É um efeito muito bacana isso daqui. Ó, a foto dela não tá muito bacana, porque é uma foto que a qualidade tá horrível, horrível. Mas aqui o intuito que eu quero mostrar é como fazer a retirada de fundo e como que a gente pode trabalhar isso daí, tá bom? Essa imagem não seria bacana a gente colocar na apresentação, tá? Não é legal. Mas a forma como faz é isso daí. Essa aqui mesmo dessa que a gente pegou, ó, vou tirar esse plano de fundo, vou colocar o plano de fundo original. Deixa eu pegar. Ó, coloquei aqui o plano de fundo original. Ó, aqui eu vou aumentar o plano de fundo inteiro. Vamos tirar a parte aqui de baixo. E aí eu vou trazer essa imagem aqui pra frente, para que ela fique também do tamanho do original. Beleza? Vou cortar aqui essa parte de baixo também, para não confundir ninguém. E é isso. Agora é só
fazer o seu texto. Vou colocar aqui sucesso. Vou duplicar esse texto. Vou trazer a foto PNG, a foto com fundo transparente para frente. Cadê? A foto original tá lá no fundo. O meu texto tá aqui. Agora vamos escolher aqui a cor desse texto. Deixa eu ver. Vou colocar um cinza. E vou trazer a foto com o fundo retirado para frente. E novamente esse texto aqui para cima. Nesse segundo texto eu vou retirar o plano de o preenchimento e vou colocar um contorno. Vou colocar o contorno cinza mesmo. Ó. E aí, se a gente for fazer essa questão do texto vazado com uma imagem com plano de fundo, tem que se atentar para isso, para poder duplicar essa sua imagem, tá? Diferente dessa daqui que eu só tenho uma foto da criança, aqui eu tenho que ter duas, com o meu plano de fundo e com a imagem recortada aqui, ó, sem o fundo aqui à frente, tá bom? Então, essas daqui são as dicas de como remover o plano de fundo e como que a gente consegue trabalhar essas questões no PowerPoint, beleza? Agora nós vamos para a nossa próxima aula evoluir ainda mais nessa questão de trabalhar com imagens e com formas. Bora lá!